Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Hanan Camilo e hoje vamos falar algo muito importante. O que é o Carnaval? Que festa é essa que atrai tanta gente do mundo inteiro para o Brasil? Vamos falar da sua origem, como eram as festas que deram origem ao Carnaval e como eram feitas essas festas. E se essa festa, o Carnaval, tem alguma ligação com o cristianismo? E, para não parar no meio do vídeo, já vou te pedir para você curtir, comentar, se inscrever aqui no nosso canal. Isso nos ajuda muito a chegarmos a mais pessoas e compartilhe esse vídeo para todas as pessoas que você conhece, para que elas também possam aprender mais sobre o verdadeiro significado do Carnaval. Então, vamos começar? O Carnaval é uma festa popular realizada em diferentes locais do mundo e o Brasil é reconhecido por todo mundo por celebrar essa festa. O Carnaval não é uma invenção brasileira, pois sua origem vem de um tempo muito, mas muito antigo. A palavra carnaval é originária do latim carnis levale, cujo significado é retirar a carne, deixar a carne de lado. Então, qual é a origem do carnaval? Na Babilônia existiam duas festas que possivelmente originaram o que conhecemos como carnaval. A primeira é as sacéias. Essa era uma celebração em que era escolhido um prisioneiro e ele assumia durante alguns dias a figura do rei, vestindo-se como ele, alimentando-se da mesma forma e dormindo com suas esposas. Ao final, o prisioneiro era chicoteado e depois enforcado ou empalado. Não sei se isso era muito legal não, mas por um tempo esse prisioneiro viveria como um rei. Já a segunda festa, que era realizada na Babilônia, era o rei no período próximo ao equinócio da primavera. Agora tinha o rito que o rei viveria como um prisioneiro, um momento de comemoração do Ano Novo na Mesopotâmia. O ritual ocorria no templo de Marduk, um dos primeiros deuses mesopotâmicos, onde o rei perdia seus emblemas, o poder, e ele era surrado na frente da estátua de Marduk. Essa humilhação servia para demonstrar a submissão do rei à divindade. E depois de passado esse rito, o rei era novamente colocado em seu trono e voltava ao seu posto de rei. Mas você precisa prestar atenção, o que era comum nessas duas festas. Vamos ver isso também em outras festas que deram origem ao que está ligado ao Carnaval que nós conhecemos hoje. O que era isso? Era o caráter de subversão de papéis sociais, a transformação temporária do prisioneiro em rei e a humilhação do rei frente ao seu Deus. Possivelmente, a subversão desses papéis sociais no Carnaval não é de agora. Quer ver um exemplo? Os homens se vestirem de mulheres, entre outras práticas semelhantes. Isso é associável a essa tradição mesopotâmica. A associação entre o Carnaval e as orgias pode ainda relacionar-se com as festas de origem greco-romana, como os bacanais. Esses ritos, essas festas eram dedicadas ao deus do vinho Baco, daí bacanal, ou para os gregos, o deus Dionísio. Essas festas eram marcadas pela embriaguez e pela entrega aos prazeres da carne. E aí, está vendo alguma semelhança com o que é feito nas festas nos dias de hoje? Havia ainda em Roma a Saturnália e a Lupercália. A primeira ocorria no solstício de inverno, em dezembro, e a segunda em fevereiro, que seria o mês das divindades infernais, mas para eles também das purificações. Tais festas duravam dias, com comidas, bebidas e danças. Os papéis sociais também eram invertidos temporariamente.
Nesse caso aqui, os escravos eram colocados no lugar dos seus senhores e os seus senhores eram colocados no papel de escravos. Podemos perceber que não importa o tempo ou local, essas festas eram muito parecidas. Já na Europa medieval e moderna, o carnaval era marcado por festas, banquetes e, para eles, muita brincadeira, né? Muita alegria. Durante os carnavais medievais, por volta do século XI, no período fértil para a agricultura, homens jovens se fantasiavam de mulheres, saíam às ruas e aos campos durante algumas noites. Diziam-se ser habitantes da fronteira do mundo dos vivos com o mundo dos mortos e invadiam os domicílios com a aceitação daqueles moradores. Então lá eles comiam, bebiam, se fartavam e beijavam as moças, tudo com o consentimento dos donos daquela casa. Durante o Renascimento, nas cidades italianas, surgia a commedia dell'arte, teatros improvisados cuja popularidade ocorreu até o século XVIII. Em Florença, canções foram criadas para acompanhar os desfiles que contavam ainda com carros decorados, os triunfi. E aí, de novo, tá vendo alguma coisa parecida com o que acontece hoje? Lá em Roma e em Veneza, os participantes usavam a balta, uma capa com capuz negro que encobria ombros e cabeça, além de chapéus de 3 pontas e uma máscara branca. Era comum na Itália renascentista a realização de bailes de máscara durante o carnaval. A lógica que regia as festas da antiguidade era a mesma para o carnaval na Europa da Idade Média e moderna. O mundo ficava de cabeça para baixo. Sendo assim, tratava-se de um período de inversão proposital da ordem. Portanto, as restrições das vidas das pessoas eram abolidas e os papéis que existiam naquela sociedade totalmente invertidos. Uma grande função do carnaval é a troca de valores, virar o mundo de cabeça para baixo, tornar o certo em errado e o errado em certo. Então, vemos a chegada do carnaval no Brasil. A história do carnaval no Brasil iniciou-se no período colonial. Uma das primeiras manifestações carnavalescas foi o entrudo. O entrudo era uma brincadeira muito popular em Portugal. Essa prática se estabeleceu no Brasil na passagem do século XVI para o XVII e foi muito popular até o século XIX, desaparecendo do país em meados do século XX por meio da repressão que estabeleceu contra esse tipo de brincadeira. Tá? Você vai entender um pouquinho melhor porque o entrudo poderia ser realizado de diversas maneiras, como manifestações de zombarias públicas. A forma mais conhecida era o jogo das molhadelas, realizado alguns dias antes da quaresma, e que consistia em uma brincadeira de molhar, sujar as pessoas que passavam na rua. Poderia ser realizado tanto publicamente como de maneira privada. Mas o que funcionava nisso? Eles pegavam alguns recipientes e colocavam ali um tipo de líquido. E podia ser qualquer um, tá? Podia ir de perfume a urina. Então imagina o que poderia ser colocado ali dentro. A elite do Rio de Janeiro, então, iria criar ainda as sociedades, cuja primeira foi o Congresso das Sumidades Carnavalescas, para desfilar nas ruas da cidade. Depois surgiram os cordões e ranchos, as festas de salão, os cursos e as escolas de samba. Afoxés, frevos e maracatus também passaram a fazer parte da tradição cultural carnavalesca aqui no Brasil. Além disso, marchinhas, sambas e outros gêneros musicais foram incorporados ao carnaval. Tudo isso que a gente vê hoje já vem de muito tempo. Mas por que contar essa história toda? Por que eu preciso contar tudo isso? Você precisa entender tudo isso para te fundamentar como a história do carnaval é pagã, uma festa feita para ritual a deuses entregue a toda subversão e prazeres da carne. É importante contar toda essa história
para chegarmos aqui e vermos como criaram a relação entre o carnaval e o cristianismo. Alguns estudiosos entendem o carnaval como uma festa cristã, pois sua origem, na forma como entendemos hoje, tem relação direta com o jejum da Quaresma da Igreja Católica. Vários autores explicam que o nome carnaval vem a partir da palavra latina carnevale, isso é, adeus carne, ou despedida da carne. Significa que nessa festa o consumo de carne era considerado lícito pela última vez antes dos dias de jejum da Quaresma. Outros estudiosos recorrem à expressão carnem levare, ou seja, suspender ou retirar a carne. O Papa São Gregório Magno, de 590 a 604, teria dado ao último domingo da Quaresma, o domingo 50º, o título de Dominica ad carnes levandas, o que teria gerado carnaval ou carnaval. Entre os gregos e romanos, costumava-se fazer um cortejo com uma nave, dedicado ao deus Dionísio ou a Baco, que já falamos lá no início do vídeo. A festa que chamavam em latim de currus navalis, cujo significado em português é nave, carruagem, de onde teria vindo a forma carnavale. As festas que mostramos aqui eram todas celebrações pagãs e eram extremamente populares. Mas como ia crescendo cada vez mais, a Igreja Católica não via com bons olhos essas celebrações nas quais as pessoas entregavam-se aos prazeres mundanos. Nessa concepção do cristianismo, havia a crítica da inversão das posições sociais. Invertia-se também a relação entre Deus e o demônio. A Igreja Católica então procurou ressignificá-las. Aí que está o problema. Tentando cristianizar festas pagãs para não perderem os pagãos. Durante a Alta Idade Média foi criada a Quaresma. E se você não sabe o que é Quaresma, é um período de 40 dias antes da Páscoa, que começa logo depois da quarta-feira de cinzas e é caracterizado por um jejum. Então, a Igreja Católica inclui em seu calendário eclesiástico o Carnaval, exatamente antes dos 40 dias da Quaresma. Tanto que você pode perceber que a cada ano o Carnaval cai em uma data diferente. Isso sempre para encaixar certinho na Quaresma, que finaliza na Semana Santa. A Igreja Católica pretendia dessa forma manter uma data para as pessoas cometerem os seus excessos. Então, durante essa festa, o Carnaval, as pessoas poderiam se entregar à festa da carne, aos seus desejos mais obscuros. As pessoas tinham agora um período que poderiam fazer o que quisesse e como quisesse, para então, depois disso, entrarem no período do jejum de 40 dias da Quaresma, que tem como objetivo santificar o fiel, afastá-lo do pecado e aproximar de Deus, se purificando para a comemoração da Semana Santa, da Páscoa. Então, a Igreja Católica incluiu o Carnaval no seu calendário, acreditando que isso seria capaz de ressignificar uma festa totalmente pagã, dando a oportunidade das pessoas fazerem o que eles queriam e como queriam durante esse tempo. O nome é se afastar da carne, deixar a carne. Isso servia para tempo do jejum na Quaresma, mas o Carnaval era para eles aproveitarem e fazerem tudo o que eles tinham mais vontade na sua carne, dentro da sua vontade, dentro do seu desejo carnal. Então usem isso tudo no Carnaval, coloquem tudo para fora. Vocês têm esses dias para vocês se expressarem e usarem da maneira que vocês quiserem, para depois vocês se purificarem. A Igreja Católica tenta pegar uma festa pagã, uma festa que tem lá os seus ritos para os seus deuses, e tenta cristianizá-lo, tentando deixar ele de uma forma que seja agradável ao cristianismo, achando que isso
daria ou traria as pessoas para o cristianismo, mas na verdade eles só tinham medo de perder aqueles pagãos. Então, para não perder, é mais fácil a gente trazer essa festa para o cristianismo. Essa era a intenção que a Igreja Católica tinha. Mas e você? O que você acha? A Igreja Católica conseguiu o que desejava? Conseguiu dar o controle das pessoas pecarem em um determinado tempo e depois se arrependerem? E se nesse período que era liberado a pessoa fazer o que ela quisesse, se a pessoa perdesse sua vida dentro desse período, e se ela não tivesse tempo de se purificar, o que aconteceria? Você acredita que deve celebrar o carnaval? Me diz aqui nos comentários o que você acha sobre isso. O carnaval realmente é a festa da carne, onde a pessoa se entrega aos seus prazeres mais ocultos, uma festa pagã, totalmente contrária à vontade de Deus. Lá em Tiago 4, ele vai dizer: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E para finalizarmos, o grande pregador Charles Spurgeon vai dizer: a pior coisa que pode acontecer com um homem é pecar e ainda ser feliz. Esse é o sinal de que Deus o abandonou. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Espero ter te ajudado a entender melhor o real significado do carnaval. Te peço novamente, não deixe de curtir, comentar, se inscrever aqui no canal. Não custa nada, é bem rápido, é de graça e vai nos ajudar muito ao YouTube também distribuir mais esse vídeo. Não deixe também de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, no grupo de família, de amigos, para que mais pessoas possam entender o que realmente o carnaval é e o que ele significa. Te espero até o próximo vídeo. Vamos ler?